E aí, manas e manos, beleza? Tudo bem. Aqui é o Poeta. Eu vim falar com vocês hoje um pouco sobre equipamentos. Quais a gente deve usar ou como a gente deve usar, né? E como escolher o equipamento certo para cada comandante. Isso passa um pouco sobre entender a longo prazo qual é o seu time dos sonhos e a entender a função de cada comandante, né? Então, se o seu comandante se o seu comandante é damage dealer, ele vai precisar de equipamentos que favoreçam o dano, né? Seja mágico ou seja físico, né? Se você tem um suporte, você vai precisar às vezes misturar os itens um pouco de comando, um pouco de dano, e assim por diante. E tanque, por exemplo, você vai precisar de mais de itens de defesa, né? Uh, Vamos lá então. Vamos passar pelo primeiro passo, que é descobrir qual que é o seu time dos sonhos. Então você começa já a imaginar ou já preparar os seus itens de agora para o time que você quer no futuro, porque isso vai poupar muito dinheiro, que a gente sabe que é caro para a gente desenvolver nossa conta, né? Se a gente vai assim bem free to play, assim, a gente demora, então poupa bastante tempo e bastante dinheiro, né? Sabendo escolher os itens para o futuro. Você pode escolher de acordo com o metagame, né? Que são os melhores comandantes de sempre. Então você pega Gandalf the White, Bjorn, Dane. Você pode pegar um Sauron também, uma Galadriel que não tá tão na meta, mas é bom, é boa também, um Gimli, né? E atualmente a meta ainda é de damage dealers, né? Então os que dão dano são ainda prioridade por enquanto. Então vamos lá. O que você precisa em cada comandante vai depender muito de você. A gente consegue ver aqui, ó. Eu tenho uma formação. Deixa eu mostrar ela para vocês. Essa não é minha formação dos sonhos. Eu quero tirar o Elmer e colocar uma Galadriel. E eu quero tirar um Gandalf, talvez, tirar esse Gandalf the Grey e colocar um Gandalf the White. Por quê? Porque eles são mais fortes mesmo. Então eu já tenho que planejar os itens de acordo com o que eu planejo para o meu futuro, né? E isso é uma coisa que vai fazer bem pra gente no futuro. Sabendo isso, o meu time dos sonhos, ou seu time dos sonhos, né? Melhor dizendo, vai ser mais fácil da gente saber, tipo, como proceder, né? E como seguir, que itens você precisa, que itens eu vou usar. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu tenho no meu Gandalf the Grey itens que não são tão bons para ele. Por quê? Porque esses itens, eles têm aqui um, um status importante, que é o damage. Então ele é ótimo para damage dealers, coisa que ele não é, porque ele é um suporte. Mas eu estou preparando ele para essa menina aqui, muito gente boa, que ela tem um kit muito bom de dano aqui de defesa também. Então só que o forte dela é o foco, né? O focus, enfim, é muito bom para ela. Então no caso dela, você precisa de foco e de damage, que esses dois status vão fazer com que ela ganhe as lutas para você. Bom, vamos começar
por partes, né? Vamos falar primeiro da diferença dos itens roxos para os itens dourados. Existem muitos itens dourados que na base, sem evoluir quase nada, já tem status bem semelhantes a itens roxos evoluídos. Então o que eu quero dizer é o seguinte: lógico que vale a pena você ter os roxos, enfim, para os seus comandantes, mas se você tiver, que nem eu aqui, por exemplo, um item upado 5, às vezes nem precisaria ter upado ele tanto. Talvez se eu distribuísse esse dano, esse tudo que eu gastei aqui nele para evoluir ele até 5 estrelas, se eu distribuísse ele igualitariamente pro meu outro Aragorn, talvez meu Aragorn tivesse status melhores e estaria mais equilibrado, com mais dano. Talvez eu desse mais dano como um todo, né? Tendo 2 personagens fortes ao invés de um. Mas o que eu quero dizer aqui, realmente compensa usar itens dourados a partir da primeira estrela já. Então, eu tenho aqui um capacete full helmet upado, tudo, o máximo do full helmet é 18 de ataque. E o full helmet e o Cask of Pride com 1, ele já tem 16 de ataque. O meu aqui tem 2, né? Então, a partir do primeiro, ele já meio que, teoricamente, se paga, né? E aí já compensa usar ele mais que os roxos, por exemplo. Ó, 18 de ataque, 25 de ataque com 2 estrelas. Com uma estrela deve ser 18 ou 17, 18 por aí. É quase a mesma coisa. Só que esse com um potencial de crescimento maior, né? Então ele compensa a longo prazo. Bom, dito isso, invista nos itens de ouro, se você puder. Se não tiver, os itens roxos são bons também, são razoáveis. Mas eu queria pôr aqui para comparação o Elmer, que é um grande... que eu gosto do Elmer também. Ele produz bastante dano também. Eu vou botar em comparação os dois, mas antes eu queria salientar um dado muito importante. Vocês estão vendo aqui, ó, damage. Esse é o multiplicador mais importante de dano dos seus comandantes. É o que faz o seu dano ficar muito forte. E como você vai fortalecer ele? Você vai fortalecer ele com a arma, o item de mão, né? E com o acessório. Aqui você consegue ver que só esse acessório dá 5 de dano a mais. 5 de damage a mais, que é justamente esse aqui, ó. E a arma dá entre 9 e 21 a mais. Esses status são mais importantes. Então, muitas vezes também é mais interessante, se você conseguir, se você puder, refinar é mais importante do que fortalecer. Então, aqui, ó, fortalecer. O meu já está fortalecido. Mas refinar vale mais a pena a longo prazo do que fortalecer. Então, se você tiver, no meu caso, axes de Khazad-dûm iguais, e tiver que fazer uma escolha entre fortalecer ou refinar, escolha sempre refinar, que vale mais a pena. Que mais sobre itens? Cada comandante, tipo de comandante,
tem necessidade de um item específico. Quem dá dano físico precisa de ataque e damage. Quem dá dano mágico precisa de damage e focus ou foco. Quem é tanque precisa de defesa de unidade e comando também é bom para ele. E quem é suporte também, comando e às vezes foco ou às vezes defesa. No caso do Gandalf, que tem uma skill White Council, que é modificado pelo foco, para ele o interessante no caso é foco, se conseguir colocar comando também, e se também conseguir colocar defesa, mas a defesa acho que nem precisa, acho que é melhor sem defesa, aliás. Melhor foco e comando. Foco em primeiro lugar, comando em segundo, e é isso. Eu tenho aqui um tanque, mas meus tanques não são muito bons. Mas principal item de tanque é defesa de unidade mesmo e comando. De resto tá tudo certo. Pensar aqui sobre os itens. Uma experiência legal que eu tive. Eu lutei na temporada passada contra um cara que tá com a gente agora. Jogamos, ele tava em Lindon. Ele, no começo da temporada, ganhei muito tranquilamente dele. Só que ele evoluiu e evoluiu com uma estratégia muito bacana. Qual foi a estratégia dele, né, no caso? Normalmente a gente upa, que é upar o máximo o nosso comandante. Então você vai encher 5 estrelas, quer colocar tudo 5 estrelas, 3 estrelas aqui nesse item que, puxa vida, podia ser melhor, né? Mas enfim. E no caso dele ele fez diferente. Ele não upou, não distribuiu todos os itens dourados num único comandante. Ele foi bem inteligente, ele dividiu. Ele colocou, vamos supor, 2 sets completos de ouro, de equipamentos dourados, em 2 comandantes favoritos ou mais fortes dele. E ele foi evoluindo esses equipamentos, o que fez com que ele tivesse um dano mais constante. Então, o que eu percebi nisso escolham 2 comandantes que sejam os melhores ou os seus preferidos, seja o Shadow e o Aragorn, ou seja o Den e o Bjorn, e vocês dividam igualitariamente os itens mais fortes para eles, que eles vão dar um dano mais consistente e eles vão fazer com que você ganhe mais batalhas. Vocês ganhem, né? No caso. E, bom, pensar aqui. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Falar sobre comando, né? Esse comando é muito importante. Quanto mais comando você tem, mais a sua tropa aguenta e dá mais dano e reala também, né? Cura, né? Então, para talvez uma nova meta que esteja começando a surgir, que é uma meta dos comandantes de buff de tropas, né? Para esses que buffam tropas, é bem interessante item de comando, porque eles vão fortalecer e proteger essa defesa, né? Proteger essa tropa, aliás. Então, talvez venha aí uma meta, mas a gente vai ficar atento também para falar disso num próximo vídeo, quem sabe, sobre comando. Se vale a pena para alguns, na verdade vale a pena para alguns tipos de comandante, né? Como Gandalf the Grey, como Gil-galad, como
Elrond, o próprio Frodo e Sam, né? Eles se beneficiam do comando. O Sauron, com certeza, se beneficia de foco e comando, né? Assim como o Gandalf the Grey. E o Gandalf the White, quando upado ao 5 de respeito, ele vai se tornar um suporte completo. Então, para ele também é muito bom. Até mais comando do que realmente Não, comando e foco no caso dele. Como Sauron e como Gandalf the Grey. Bom, sobre isso acho que eu já falei demais. Qualquer dúvida vocês me falam. Eu falo alguma coisa a mais depois em outro vídeo. Mas eu acho que é isso. Passando pelo entendimento da função de campeões, passando pelo seu time dos sonhos e passando pela escolha dos dourados e a distribuição igualitária entre seus melhores comandantes, eu acho que você consegue tornar o seu time mais eficiente. Falando um pouquinho dos itens 1.0, se você tiver eles na armadura e no capacete, eles valem muito a pena, tá? Então, seja para foco e seja para dano, eles são muito bons. Então, seja para seu damage dealer ou seja para seu suporte, eles ajudam muito. Então, é isso aí, galera. Obrigado por tudo. Vocês são um time muito bacana. É muito legal estar com vocês e se divertir aí. Nos divertirmos bastante aí. É muito legal ficar aí com vocês, dando risada e atacando junto. E, enfim, é tudo isso aí. Tamo junto, hein? Galera, um abraço, um beijo aí pra todos, pra toda minha galera querida aí. É nóis.